países estão percorrendo dois caminhos diametralmente opostos. Em alguns países se vem intensificando a repressão e em outros países se vem fazendo uma experiência com a legalização. Esse é um debate muito importante que precisa ser feito no Brasil. Porém, queria deixar claro que não é isso que nós estamos fazendo aqui. Não está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, minimamente, a questão da legalização de drogas. Essa é uma compreensão equivocada que foi difundida, às vezes, por desconhecimento e, às vezes, intencionalmente, e eu, portanto, gostaria, inclusive em deferência às muitas pessoas, parlamentares e pessoas da sociedade civil que me procuraram, gostaria de fazer, antes de iniciar o julgamento com o voto do ministro André Mendonça, que ouviremos todos com interesse e atenção, eu gostaria de prestar o esclarecimento devido e fiz por escrito, porque gostaria de ser absolutamente preciso para nós desfazermos os mal-entendidos e as incompreensões acerca dessa matéria e do papel que o Supremo desempenha. Está em discussão o artigo 28 do Código da Lei de Drogas, que diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, essa é a expressão-chave aqui, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Isso é o que diz a lei, o artigo 28 da Lei de Drogas que nós estamos aqui discutindo. A Lei de Drogas não prevê pena de prisão para quem porte drogas para consumo pessoal. Não é o Supremo Tribunal Federal que está fazendo isso. É a própria lei aprovada de longa data pelo Congresso Nacional, uma lei que vige desde 2006. Portanto, a legislação brasileira não prevê pena de prisão para o usuário de drogas. Legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República e em vigor. Prestado este esclarecimento quanto ao objeto do que nós estamos discutindo, eu presto, além disso, os seguintes esclarecimentos. No recurso extraordinário em julgamento, o Supremo Tribunal Federal se depara com duas questões. Em primeiro lugar, está em discussão se, após a despenalização realizada pelo Congresso Nacional, despenalização significando que não tem pena de prisão, o porte de maconha para uso pessoal, essa é a primeira questão, deve ser tratado como crime, punido com medidas penais, ou como um ilícito a ser desestimulado com sanções administrativas, como essas que eu acabo de ler e que constam do artigo 28. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Legalizar é uma definição que cabe ao Poder Legislativo e não ao Poder Judiciário. A segunda questão, e que nós todos estamos considerando como a questão central aqui, é definir um critério objetivo para auxiliar os policiais e todos os integrantes do sistema de justiça, juízes, promotores, procuradores, para auxiliar esse segmento a diferenciar o usuário do traficante. Isso porque o tráfico de drogas é crime e continua a ser crime sancionado com a pena de prisão. Se nós não definirmos uma quantidade de maconha, que é o caso concreto, de uso pessoal,
essa definição continuará nas mãos da autoridade policial em cada caso. Portanto, se foi despenalizado o consumo pessoal e se continua penalizado o tráfico, é preciso ter um critério que distinga uma coisa da outra. Esse filme, o filme da subsistência da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre que porta 10 gramas de maconha vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado. Portanto, o que está em jogo aqui é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições sociais e econômicas do usuário. E isso é uma tarefa do Poder Judiciário. E o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, demonstrou empiricamente o que todos nós sabíamos intuitivamente, da diferença com que se tratam as pessoas nos bairros afluentes e nos bairros da periferia. Gostaria de acrescentar, em respeito e muita consideração às pessoas que me procuraram, sobretudo os parlamentares, que recebi ontem representantes das bancadas parlamentares, evangélica e católica, que registraram sua contrariedade com a legalização das drogas e pediram o adiamento do julgamento. Além de me dispor a ter novas rodadas de discussão com os parlamentares, me comprometi a desfazer, neste julgamento, a má compreensão e a desinformação sobre o tema. E cumprindo a palavra que assumi com eles, é o que eu estou fazendo agora. Portanto, esclareço que o que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. Portanto, é disso que nós estamos tratando aqui. Basicamente, essencialmente, definir qual é a quantidade de drogas que deve ser considerada como regra geral, não absoluta, que depende das condições concretas, mas que, como regra geral, deve ser considerado tráfico e qual a quantidade que não será considerada como tráfico. E aqui eu concluo, prezados colegas, senhores advogados, o público que nos assiste, dizendo que esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele tem implicações muito profundas. A questão das drogas, como disse, é uma questão divisiva em todo o mundo, pelas dificuldades em enfrentar o problema. Na minha visão, que penso compartilhada pela maioria do tribunal, mas ouviremos cada um, eu gostaria de deixar assentadas as premissas fáticas e filosóficas da minha compreensão, que está alinhada com a posição majoritária que vem se delineando. A primeira dessas premissas fáticas, para deixar claro e inequívoco, drogas é uma coisa ruim. Drogas ilegais são uma coisa ruim. Eu tenho 2 filhos que foram educados numa cultura de não consumir drogas e não desejaria isso para nenhuma família.